de 2026, né? Todo mundo sabe que nós estamos executando um orçamento que não foi preparado por nós, né? E isso é natural, está previsto em lei. 2029 vai ser executado o orçamento, o último orçamento preparado por nós. Podemos ser nós mesmos ou pode ser outro prefeito ou outra prefeita. Conceito de LOA. A LOA é a lei elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Legislativo que estima as receitas, quanto o governo espera arrecadar e fixa as despesas, quanto o governo pode gastar, e um ente federativo. Pode ser a União, Estado ou município, como é o nosso caso. Durante o período de um exercício financeiro, e no Brasil, corresponde ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quais as principais características da LOA? É anual, né? A LOA ela pode ser elaborada um ano somente, ela não pode ultrapassar o outro ano. E obrigatória. Deve ser compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Essas duas peças de orçamento estão lá na Câmara para ser apreciada pelos vereadores. E a LOA ela divide-se em 3 orçamentos. O fiscal, que é as receitas e despesas dos poderes, órgãos e entidades da administração pública. Da Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social. Esse terceiro que não se aplica a nós, é mais ao orçamento federal. Orçamento de investimento das empresas estatais. Qual a função da LOA? Garantir planejamento das ações governamentais. Assegurar transparência e controle social sobre gastos públicos. Servir como um instrumento legal para a execução do orçamento, já que nenhuma despesa pública pode ser realizada fora do que está previsto na LOA. Tá? A gente vai protocolar a LOA amanhã na Câmara, vai passar pela apreciação da Câmara de Vereadores. O orçamento, vocês vão ver ali, ele está estimado em um pouco mais de 124 milhões. Tá? E aí, esse orçamento vai ser apreciado e, se aprovado, ele pode ter mutação no 2026? Pode. Pô, abertura de crédito especial, suplementação de dotação. Tá? Então, você protocola ele é aprovado e ele pode sofrer mutação com o decorrer do exercício. Tá? Consegue aumentar, Renato? Volta, fazendo favor. Volta como estava, original. Isso. Vocês estão conseguindo enxergar? Não, né? Então, aumentar um pouquinho. Aí já deu para ver, né? A primeira coluna à esquerda é a estimativa de receita, tá? Então, a gente fez lá impostos, taxas e contribuições de melhoria, 19 milhões e 34 mil. Contribuições, 4 milhões e 200. Receita patrimonial, 1.573. Transferências correntes, 109 milhões e 502 mil. Outras receitas correntes, 134 mil. Receitas de capital, um pouco mais de 300 mil. Se a gente vir aqui no finalzinho, ó, a gente chega a 124 milhões, 721 mil e 420 reais, tá? Aí a gente fez a estimativa da receita, tá? A gente está estimando, a gente pode arrecadar tanto para mais como para menos, tá? Quando a gente estima a receita, a gente tem que fixar as despesas. E nós não podemos fixar diferente do valor das receitas estimadas. Então, está lá, ó, pessoal e encargos.
57.438.000. Juros e encargos da dívida, mais de 1.120.000. Outras despesas correntes, 56 mil, um pouco mais de 56 milhões. Despesas de capital, investimentos, 3.573.000. Inversões financeiras, 2 milhões. Como eu disse na audiência anterior, aqueles 2 milhões ali, ele está, a gente pretende adquirir uma nova área no distrito industrial, como a gente já falou em outros momentos. O distrito industrial está saturado hoje, nós não temos nenhum terreno para ninguém, não conseguimos arrumar. Então, a gente, uma vontade da Adriana e do Fadu, a gente ampliar o distrito. Então, ali tem 1 milhão pro distrito e tem 1 milhão para aquisição de um terreno para a construção da nova creche São José, que a gente já falou aqui em outra oportunidade, que a intenção é adquirir aquele terreno atrás do Melhoria, tá? Então, aí amortização e refinanciamento da dívida, 2.347.000. Se a gente fazer o somatório, a gente vai chegar ao mesmo valor da receita estimada, tá bom? Ali a gente faz uma explanação da receita e despesa por função, mostra ali aonde estarão alocadas as receitas e as despesas, tá? Chegando no valor total também dos 124 milhões. E aqui a gente começa por secretaria. Essa primeira secretaria é da educação. Obrigado, Renato. Aumenta um pouquinho, Renato. Lá, o orçamento da educação para 2026, R$ 18.652.117,26. Nós temos uma estrutura no orçamento chamada encargos gerais. Ela não é secretaria, mas ela tem que se prever as despesas. O que custeia o encargos gerais? Água, energia elétrica, telefonia, internet, sentenças judiciais, né, os precatórios que o município é condenado a pagar. Esse ano mesmo, até final do ano, a gente tem 2,5 milhões de precatório para pagar, tá? Parcelamento do INSS, contribuição ao PASEP, e ali embaixo os dois últimos são financiamentos herdados da gestão anterior, no qual a gente vai pagar uma previsão de pagamento de 750 mil do complexo, 396 da iluminação de LED, 990, quase R$ 1 milhão da energia fotovoltaica e 745 mil de recapeamento, tá? Secretaria Rica agora, do Beto. Tá. Vai ter um orçamento de 1.912.000 para 2026. Secretaria de Finanças. Essa sim. 8.475.000. Do FUMAP, 8.388.000. Fundeb, 19.346.000. Fundo Social, nossa prima rica Rosângela. Não xinga não. Mais de 5.200.000. Gabinete da prefeita, 2.466.000. Secretaria de Governo, tá com muito dinheiro lá, hein, Max? Nós vamos fazer projeto de lei tirando dotação, jogando para mim. 3.606.000. Obras, 15.745.000. Assistência social. Chora não, Zé. Mais de 1.767.000 na secretaria. Olha a saúde. Olha aí, saúde.
Também sabe por quê, Alex? Aí é rico. 30.255.864. Lembrando que a gente tinha pedido quase 33 milhões, né? Cortaram lá. Receita por fonte de recurso. Nós estimamos arrecadar de recurso próprio mais de 87 milhões. Estimamos receber do governo estadual mais de 21 milhões e meio. Estimamos receber do governo federal mais de 7.769.600. E do Instituto de Previdência, o nosso FUNAP, 8.388.000 de arrecadação. Ali, nós vamos mostrar como o orçamento está preparado para atingir os índices constitucionais. Pode descer até o final, Renato? Na educação, nós elaboramos um orçamento que ele está previsto para atingir 26,45% dos 25% que é necessário, tá? Isso representa, sobe um pouquinho, nós estamos com 25.994 aqui embaixo, para atingir os 25 teria que ser 24.566. Está aproximadamente 1,5 milhão a maior do que o município deveria aplicar, tá? Na saúde, o município deveria, no orçamento, para atingir os 15%, aplicar 14.142.300. Conforme está feito o orçamento, ele deve aplicar 26.275.000, que dá 27,87%, quase o dobro daquilo que a legislação define como o ideal. Nossa despesa com pessoal. O orçamento está elaborado de uma forma que ele vai aplicar em torno de 41,42%, bem abaixo daquilo que se recomenda, tanto como limite de alerta, limite prudencial e limite total. Tá? Bom, vocês viram aí valores, vocês viram que os índices estão definidos como serão atingidos na elaboração do orçamento. Então, o orçamento está pronto para ser mandado para a Câmara, apreciado e, se no entender dos vereadores, aprovado. Sim, está. Só que esse ano nós vamos ter uma diferença. Conforme vocês já viram eu falar em alguma outra oportunidade, a prefeita Adriana e o Padu mandaram um projeto de lei de emenda à lei orgânica. Para quê? Para fazer as emendas impositivas. Traduzindo o que é a emenda impositiva, bem num linguajar bem simplificado, a Adriana e o Fadu estão abrindo mão de quase 1.200.000 e falando assim, vereadores, está aqui, ó, vocês vão aplicar. Claro que tem uma regra, não se pode pagar pessoal, né? 50% tem que ser para a saúde. Olha lá. Olha lá. Por isso que está dando risada. Tá? Tem algumas regras. Então a gente vai ver aqui o que é o conceito de emenda impositiva. São emendas parlamentares ao orçamento, cuja execução é obrigatória pelo Poder Executivo. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, a Solange e o Marola, que estão aqui. Tem mais algum vereador? Acho que os dois, né? Eles vão colocar lá a emenda impositiva deles. O Poder Executivo tem obrigatoriedade em atender até o final do exercício.
tá? Se não atender, sofre sanções. Garante que parte dos recursos do orçamento seja destinada conforme indicação dos vereadores, dentro de percentuais previstos em lei. Só podem deixar de ser executados por impedimentos técnicos justificados. Qual que é a base legal? Incluída na lei orgânica pelo artigo 200-A, lei 1737 de 2025, tá? Que é essa emenda que foi mandada pelo Poder Executivo. Aplicação a partir da LOA de 2026. E aí, para clarear o cálculo na cabeça de vocês, eu vou trazer um conceito de receita corrente líquida, tá? É o montante da receita do ente público após deduzidos os componentes não correntes, como transferências constitucionais para a previdência própria, quando houver, e esse é o nosso caso, entre outros ajustes previstos em lei. Por exemplo, receita do Fundeb é deduzido da receita, tá? Serve como base para diversos cálculos fiscais e limites, emendas impositivas, limite de gasto com pessoal, etc. Tá? Opa! Tá. Na proposta de emenda à lei orgânica, aprovada pela Câmara, em 2026, a emenda impositiva ela será 1% da receita corrente líquida. Em 2027, 1,5%, e a partir de 2028, 2%, que é a legislação federal fala hoje. O teto é 2% da receita corrente líquida, tá? Lembrando, como a Solange já disse aqui, metade obrigatória para ações e serviços públicos de saúde. A nossa receita corrente líquida, no projeto de lei que será protocolado amanhã na Câmara, está dando um valor de 116.033.165 reais. 1% disso, quanto vai dar? 1.160.331 reais e 65 centavos, tá? A gente vai pegar esse 1% e vai dividir por 9 cadeiras, que é os 9 vereadores que temos na Câmara. Então, cada vereador vai ter uma cota de 128 mil, ia falar milhões aí, nós estamos morando em Paulínia agora, R$ 128.925,74, tá? Lembrando que desses 128 mil de cada vereador, pouco mais de 64 mil vai ter que reservar lá para a Elaine, na saúde. E os outros 64 mil, eles podem destinar para outros fins, tá? Por exemplo, a Solange, o Marola e outros vereadores podem juntar um tanto da emenda positiva deles e destinar para algum lugar. Pode pegar 15 mil da Solange, 15 mil do Marola, 15 mil de outros vereadores, pode juntar lá 60 mil. Opa, quero comprar isso, tal, para outra secretaria. Ou uma associação dentro do município, tá? Isso é permitido. Um de cada vez, por favor, para não atropelar. Zé, Oi. a distribuição aí de receita aí, quando foi feito o orçamento, esse orçamento novo, em comparação com o atual, foi feito essa transferência de valor em alguma secretaria a mais do que o atual? Então, por exemplo, se nós pegarmos a minha secretaria e a sua caiu bastante. Por quê? Porque hoje, de fato, eu controlo muita coisa que está orçamentariamente na sua secretaria, né? O ano que vem, não. O ano que vem, esse pessoal que hoje eu controlo de fato e não de direito, orçamentariamente falando, estará na minha secretaria. A sua secretaria é uma que o orçamento foi lá embaixo, enquanto a partir da mídia subiu bem, entendeu? Mas as demais, sempre mantendo uma lógica de cálculo ali, crescendo um pouquinho, entendeu?
Mas como a gente mexeu estruturalmente nas secretarias, então esse exemplo fica bem claro. A sua caiu bastante e a minha cresceu bem. Né? Por exemplo, e aí você pega o Beto que está do seu lado aí. No orçamento de hoje, deste exercício, 1.700.000 está destinado ao esporte. O ano que vem ele vai trabalhar com 1 milhão, um pouco mais de 1.900.000. Entendeu? A Elaine está executando um orçamento de 27, 26, alguma coisa nisso. O ano que vem foi para 30, né? Entendeu? Então, assim, a gente sempre vai fazendo os cálculos, observando o cenário econômico, inflação, e assim vai. Lembrando que a gente sempre começa o orçamento público da Receita. E estima o que vai arrecadar para depois a gente trabalhar na despesa. Alguém mais? Zé, Oi. então o social tem um parâmetro hoje, comparado ao atual orçamento do ano que vem? O social também teve um não grande, tá? Estava esquecendo de falar o mais importante aqui. Eu ainda bem que o Marola fez essa pergunta. Também é uma secretaria que cresceu no valor. Se eu não me engano, quanto que a gente tinha colocado em pessoal? 3, alguma coisa, né? 3 Só que assim, 3 e alguma coisa em percentual, Marola. Só que, por exemplo, o 3,52 na secretaria da Rosângela, às vezes é 100 mil. Na secretaria da Elaine, é quase 1 milhão. Entendeu? Então, foi colocado um percentual igual até mesmo para a Câmara, só que aí a Câmara mandou uma proposta, vocês reduziram o orçamento em relação ao que está sendo praticado esse ano, vocês reduziram, né, em torno de 500 mil. A Câmara está reduzindo o orçamento de 2026, tá? E aí, amanhã a gente vai protocolar esse projeto de lei, tá? Vamos fazer o protocolo. A Câmara vai propor, porque o orçamento ali está sem emenda impositiva. A Câmara vai propor a emenda no orçamento. E aí, a gente se coloca à disposição, se for necessário, Solange, a gente trabalhar junto com vocês, tá? A gente tem algumas propostas, né, até para essa questão, mas a gente quer conversar com vocês, porque agora a bola vai estar no pé de vocês, tá? E aí, a gente vai colocar lá o orçamento, vocês vão analisar e fazer a emenda, retirando de cada secretaria ou de uma secretaria, que vocês entenderem, esse 1.160.000, tá? Porque é a Câmara que vai ser dona desse valor para ela destinar a quem ela quiser. Beleza? Lembre-se da Secretaria de Finanças, precisa bastante, não. Viu, Marola? Da sua parte de 64 mil, não olha para a saúde, nada. Mas 50% é obrigatório, até onde 50% já vai morder, não tem? Beleza? Os percentuais no social, manteve o mesmo percentual na secretaria? Sim. Percentual não houve alteração. É alteração de valores, pela projeção, né? Isso. Beleza, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Agradecer ao nosso... Conseguiu o som? Conseguiu? Consegue passar? Perfeito. Melhor que Rock in Rio. Pessoal, o Renatinho vai colocar um vídeo ali que a gente precisa que vocês mergulhem de cabeça nessa empreitada com a gente. Afinal, isso é uma situação que vai ser benéfico para a prefeitura, para a cidade de Tarumã. De compartilhar isso, de engajar, de pedir para as pessoas votarem. Tá na bala aí, Renatinho? Tá. Então, aproveitando, esse aí é um avatar da nossa prefeita, né? Vem cá, Sirlei, por favor. Não precisa falar eu não, é você mesmo.
tímida para perguntar com os outros é o que é. O número do crachá dela, eu acho que é meia dúzia, tá? Tá? É 6? Explica a historinha, como que foi e tal, para surgir. Boa noite. Assim, esses dias atrás nós fizemos uma reunião, né, e Edilei falou assim, vê se consegue uma coisa lá no meu local. Daí, era na segunda-feira, né? Eu fui falar com o Zé, a gente descobriu, a gente recebeu lá que ia ter a das Marinas, ia ter como a gente participar do edital delas. Daí, a gente nem fez no bloco, não fez nada, nem mandou para a gente ver. O Zé, vamos aproveitar. Se der certo, a gente passa. Daí o Zé falou, pode fazer. Daí nós fizemos. Daí, acho que um mês, foi aprovado. E eles aceitaram o projeto que a gente viu, que é de revitalização do polo. E agora a gente está pedindo voto, porque a gente precisa do voto para que ela envie o recurso. Se não tiver muito voto, a gente perde. Então, vamos votar. A gente, hoje, na reunião de secretários pela manhã, definiu que vamos fazer uma campanha forte nas escolas. A gente vai estar entrando em contato com a Nova América e a usina Água Bonita também, porque isso aí é projeto de uma deputada, eu acho que tem uma vereadora lá junto, né? Ou são duas deputadas? Então, elas pré-aprovaram o nosso projeto, mas para a gente conseguir esse recurso de 200 mil, a gente precisa ser bem votado, né? E aí a gente precisa mergulhar de cabeça nisso e votar naquele link que já foi disparado pela prefeitura. Então, se vocês puderem contagiar uma ou mais pessoas, será bem-vindo. Só pode votar uma vez, Sirlé? Só uma vez? Tá? Então, a nossa missão é contagiar as pessoas, aquelas pessoas que estão no nosso entorno, né? Ou até um pouco mais longe, para que a gente consiga esses 200 mil aí, ok? A gente conta com a colaboração de vocês. Algumas pessoas eles estão entrando em contato dizendo que pelo Instagram eles não estão conseguindo fazer a votação. Então é importante então, que entre em contato com o setor da comunicação para verificar o que está acontecendo, se é algum erro no link. Pelo link da prefeitura é normal, mas pelo Instagram o pessoal tem entrado em contato dizendo que não tem conseguido. Pessoal, por que é importante a questão da votação? Nós estamos lá no polo hoje, o Centro de Formação e o polo universitário, que hoje a gente atende 156 alunos, e nós estamos atendendo toda a demanda, a população e as empresas que procuram o local para a formação dos seus funcionários. No primeiro semestre, a gente atendeu mais de 7 mil pessoas lá dentro do polo. Embora o lugar fique escondidinho ali, dá a impressão que não tem tanta movimentação, né? Mas tem. Principalmente a destilaria, que tem muita agenda dentro do prédio. E por que é importante a revitalização? O que acontece hoje? O polo universitário, o laboratório de informática, um dos, né, que a gente tem se empenhado aí na questão de recursos, nós temos um laboratório de informática, nós contamos com 54 computadores. O que ocorre? Nos períodos de avaliação presencial, a prova é feita presencialmente, mas é feita online, pelo computador. E fica um período muito longo durante os 4 bimestres, onde a gente não pode disponibilizar os computadores para atender a comunidade. Então, é uma sala bastante espaçosa, nós temos muito equipamento lá, só que a gente tem essa dificuldade. Se a gente conseguir tanto esse recurso como outros também que a gente tem, né, a gente vai fazer todo o investimento para ter os outros recursos também, que a ideia é a gente ter um laboratório 2, com 25 computadores, que aí a gente não vai ter mais esse problema de não poder disponibilizar a sala de informática para atender os cursos da comunidade, que também precisa dessa qualificação. Então, eu peço assim, com muito carinho, né,
com muito amor, que vocês divulguem, né? Vai ser feita uma campanha, né? Mais explícita, mas a gente precisa, porque cada voto é importante. Porque a comunidade ela precisa ser qualificada e hoje o maior ponto de referência que a gente tem para a qualificação da nossa comunidade é o polo do centro de formação. Eu não posso a colaboração de todos. Ok? Obrigada pela atenção. Quando quer falar? Verdade, eu que fui mal. Pela hierarquia tem que ser a soldado. Boa noite, Rainha Hierarquia. Agradecer a presença da Marolinha, meu parceiraço de campo. Vem cá, Marol, comigo. Se eu não conheço, você vai junto. Os secretários, né, todos os funcionários que estão presentes. Eu sempre tenho frisado nas audiências que uma tristeza muito grande e a gente não vê, Marol, a comunidade se fazer presente. Nós temos vivido momentos muito ruins na cidade de Tarumã, que a gente vê muitas críticas destrutivas em redes sociais. Mas quando é para a população estar presente, ou essas pessoas que gostam, né, de jogar incêndio, né, onde já tem o fogo, estivesse aqui para ver, para questionar, para fazer perguntas. Né? Foi falado algo muito importante em relação às emendas impositivas. Maroca lá sabe disso, a gente discute muito. Hoje não vai o projeto para a Câmara aprovado. Hoje vai o projeto para a Câmara para ser discutido, para ser estudado, para ser entendido. E muitas vezes o adulto aqui, nós descemos lá, nós questionamos, nós discordamos, nós fazemos trocar, nós fazemos reformar, até que fique do ponto que dá para chegar na Câmara e ser aprovado. Nós tínhamos um projeto aprovado na Câmara de uma reforma que era uns 3.200.000. Eu cheguei, né, assumimos lá a presidência, ele é meu primeiro secretário, nós revogamos a lei. Hoje nós estamos fazendo lá uma reforma, que está hoje em torno, primeiro orçamento na casa, uns 400 e poucos mil, né? Vai avançar muito mais, mas vamos deixar a Câmara Municipal dentro do que precisa. Dentro das adequações que nunca foram feitas. Dentro de uma casa que é possível, né, receber quem é de direito, que é o povo. Né? E já estamos lá fazendo os orçamentos para energia fotovoltaica, né? Vamos trocar tudo pegado que hoje chove dentro, mas com uma despesa muito menor. E não porque não podemos, podemos. Câmaras que devolvem duodécimos tem sido apontado pelo Tribunal de Contas como má gestão. Nós não estamos lá para fazer uma má gestão. Pelo contrário, nós temos feito uma gestão de qualidade, nós discutimos, nós discordamos, se tiver que brigar, a gente briga, né, Marola? Mas para chegar num consenso. E há muitas falas invertidas sobre as emendas impositivas. A emenda impositiva, ela dá sim uma autonomia para que o vereador possa destinar parte do orçamento, em torno de 1,2, 1,5. E aí, nós não vamos só chegar no secretário, na Ilane, na Rosângela, no Zé, ou no Max, falar, eu quero que seja feito isso, porque o orçamento, nós não temos autonomia do orçamento. Embora nós que aprovamos. Embora o vereador é muito descaracterizado, porque sem o vereador, a gestão não caminha. Eu sempre falo isso. É preciso também, ao invés de criticar, respeitar a autonomia do vereador, porque ele, sem o vereador, sem a Câmara, feita não trabalha. E nós estamos fazendo nosso exercício de casa corretamente. Não há projeto que vai para a Câmara aprovado já. Hoje a gente questiona. E é muito questionado, porque às vezes fala assim, mas está sempre jogando na gestão passada. Não é. A gente não jogou nada ainda, tem muita coisa para mostrar. Algo que vai ser mostrado. E vai ser mostrado o que tem que ser mostrado. E o que tiver errado, na nossa nós vamos cobrar. Não é porque a gente estava lá na base, principalmente eu e o Barão, fomos eleitos na base, acabamos de falar da base, que a gente vai fechar o olho e vai dizer, isso está certo, sendo que não vai dar. E a gente vai cobrar. Né?
Mas, infelizmente, hoje a gente olha aqui, cadê a população, né? Que deveria estar, deveria participar. É aqui que mostra os números, é aqui que mostra a projeção, os gastos, onde vai, onde não vai, por que gasta aqui, por que não gasta ali. E agora nós, com o poder da emenda impositiva, nós vamos poder ter um pouquinho mais de acesso. E claro, diz muito bem vocês, né? Se chegarmos num acordo que a parte da saúde está precisando de algo, podemos sentar, né, Marola? Eu, Marola, e quem tiver, né, a intenção, unir esses nossos 50% e destinar a tantas causas sendo faladas, a tantas coisas surgindo, assim como foi um debate muito grande sobre o TEA. E aí nós temos agora o poder de unir forças e ajudar a secretária Elaine para que algo a mais seja destinado ao TEA, que até hoje nós não tivemos. E, para que vocês tenham conhecimento, era um projeto de lei, era uma indicação de projeto de lei da Adriana Roncada na gestão passada. Promovemos uma reunião com os vereadores e a reunião foi esvaziada. Ficou lá eu e a Adriana Roncada e ninguém apareceu para discutir a emenda impositiva. E hoje, se ela fosse olhar para aqui a base que fala, né, que hoje ela trabalha com 6, mais ou menos, né, que eles falam de base, que eu discordo, porque a base do vereador tem que ser a população, ela não precisava pôr a emenda impositiva. Se ela já tem 6 que votam a favor, por que ela vai dar a emenda impositiva agora? Porque ela faz uma gestão democrática. Porque ela traz o respeito para a Casa de Lei. E era uma demanda que ela queria que já tivesse sido implantada lá atrás. E que, infelizmente, só chega agora. E já poderia, né? Como é triste, às vezes, chegar algo para o vereador que ele quer que seja resolvido para onde ele não consegue. Porque ele tem a vontade política, ele sabe o que precisa fazer, mas nós não temos poder sobre o orçamento. E agora temos que. Então, se alguém disser que não beneficia o vereador, diretamente não. Mas indiretamente sim. Porque eu vou poder olhar para o cidadão, eu vou olhar para a dona Maria, eu vou olhar para aquele que está precisando de alguma coisa, eu vou poder unir minha força com a dele, e nós vamos poder sim fazer algo a mais para a população, junto com o Fabrício e junto com a Adriana. E é por isso que é importante as pessoas participarem. É por isso que é importante as pessoas não ficar por rede social, mas vir em momentos como esse e prestar atenção. E vocês me desculpem, como funcionário, podem muito mais, podem ajudar muito mais. Porque eu não acredito que quando se faz muitas críticas destrutivas, a população está ganhando com isso. Quem perde é a população. E nós, enquanto funcionário, enquanto colaborador, enquanto vereador, estamos perdendo junto. Porque se para uma for por água abaixo, todo mundo vai perder. Não é Adriano, não é o Fadu, sou eu, da Marola. Todo mundo perde. Então eu não acredito, porque eu fiz oposição, como dizia, 8 anos. E ninguém me viu prestar de serviço em rede social. Eu ia no complexo, que eu vou até hoje, lá está aí. E se chamar, eu vou lá e eu cobro, e cobro, não cobro, Elaine? Cobro. Só que eu fico assim, ó. Eu vou ajudar. Se eu não vou ajudar, atrapalha onde eu vou. Então a gente precisa crescer. Se a gente estiver no processo e passar em vão, nós não precisamos nos candidatar. Porque eu sou servidora da comunidade não. Eu não sirvo A, eu sirvo B, eu sirvo correto. Assim que aqui uma nova, que também é assim. A gente tem feito esse exercício. E só não discute quando a gente lá na Câmara quem quer. Porque os nossos são convidados para tudo, inclusive para hoje estar aqui. Em festas para estar, em reuniões com a prefeita, os 9 são chamados para estar. Se não sai, porque não quer. E aí, quando que eu represento a comunidade, você não participa. Eu posso reclamar? Eu tenho que reclamar, eu tenho que cobrar sim. Assim como a gente cobra. Mas a gente tem que participar. E não é só fazendo críticas destrutivas, não. É indo e fazendo o que é de direito. E aí, nós todos temos que unir força. Se tem algo na minha OGB que está precisando, eu preciso ir lá e solicitar. Solicitar no embora, né, Zé? Olha, o que está acontecendo tal coisa na minha parte aqui, eu preciso fazer que aconteça. Então a gente precisa fazer a parte da gente. Não é simplesmente falar assim, Adriano, Fadu não fez.
algo que precisa ser consertado, eu solicitei uma nota à secretaria que é competente, ou simplesmente deixei lá para que alguém vá lá e faça uma crítica destrutiva, achando que a prefeita vai ter olhar 100% em tudo a todo momento. Não é assim, não era assim, nunca foi assim. Nós não vivemos um pão de fada. Temos um trabalho humano, que é bom, e que pode continuar sendo bom. Mas todo mundo tem que fazer sua parte. Parabéns para vocês que estão aqui hoje. E, infelizmente, muito mais deveria estar, né? Porque é aqui que os números são apresentados, é aqui que a realidade está aqui para ser questionada. Então, mas pode contar com a gente. Estamos lá no Arola, enquanto Câmara Municipal aberta para ouvir crítica construtiva, sempre estaremos dispostos a recebê-los e ajudar, porque o Fadu, a Adriana e os secretários e todos vocês, funcionários, façam um belo trabalho. Porque é todo mundo trabalhando, não é só duas pessoas. A prefeitura era feita por diversas mãos. Então, quando critica o gestor, critica todo mundo. Então, acho que a gente não pode permitir certas coisas. Mas nós temos que chamar a responsabilidade para as pessoas participarem mais, ajudar mais criticamente. Um abraço, desculpa, mas a gente tem mais que vocês falar. Não é verdade? Boa noite a todos. Ricardo, parabéns pela informação, pelos esclarecimentos. Nós vamos te provocar mais um pouquinho depois, né? Temos algumas questões ali vistas já. Fadu, meu vice, boa noite. A Dani estava aqui, boa noite a todos. Participar desse momento é enriquecedor porque nos mostra as projeções, né, Rosângela? Eu já cobrei o social, porque você sabe muito bem da minha luta pelo social, do meu engajamento, apesar de vir da educação de muitos anos, né? Mas o social é uma coisa que me salta aos olhos há muito tempo. A gente conversa sobre isso e eu dizia para você, vou brigar pela verba social. Olha lá, a emenda impositiva minha tem uma parcelinha que já é sua. Pode ficar tranquila que já é compromisso meu esse aí, né? Então, essa questão da emenda impositiva, na última sessão nós falamos, inclusive, aqui a respeito, é uma emenda impositiva que possibilitou 300 mil para a Viva Tarumã, deputada federal Maria Rosas. Então, a emenda impositiva ela é importante. Há os seus dissabores, há aqueles que dizem que ela fere o direito do executivo, mas a Adriana trouxe, é uma vontade dela, de longa data, já como vereadora fazer. E eu espero fazer bom uso dessa emenda, errando o menos possível, ouvindo. Vou para a secretaria ouvir vocês, secretários, Zé, né? Rosângela, já me comprometi porque já é um caso antigo, nós já há muito tempo discutimos essa questão social, né? A saúde já tem o seu quinhão garantido aí, né, Elaine? 50% cada um. A gente dividir mais, né? Mas a Elaine é só para ela. Mas essa discussão, acho que fazer essa discussão pública, trazer a população, e mais que isso, como a senhora disse, colocar a população a importância de discutir tudo isso, colocar a população a importância dessa participação, do entender. É preciso saber daquilo que se diz, é preciso saber para onde vai. Eu vejo aqui Cristiane, né, lá da farmácia, eu falei com o Wagner no passado, Wagner, me explica como que é comprado o remédio. Eu preciso entender, enquanto participante da gestão pública, como que faz a lista do remédio, por que eu tenho esse remédio e aquele outro não. E assim também é o orçamento, nós precisamos saber para onde esse orçamento pode ir ou não, por que vai esse valor aqui e aquele valor acolá. Então isso é muito importante, promover esses momentos de explicação e que a população venha para essa discussão, que a população traga as suas ideias, que a população diga ao vereador, eu estou pela rua, a todo momento, nós estamos na rua, nós estamos na rua. Diga, gente, olha, vamos mexer com isso aqui, agora é a hora de discutir o orçamento, agora é a hora de a gente tirar daqui, colocar ali, tirar uma parcela daqui, diminuir um orçamento aqui, talvez apertar um pouquinho mais o gasto na secretaria e possibilitar a outra trabalhar. Por isso que eu perguntei, Zé, dos percentuais, se ia mexer no percentual social. Porque sempre eu olho o percentual social e vejo, olha, a Tarumã precisaria talvez aumentar um pouquinho aqui, o social precisaria fazer essa discussão, né? Então, por isso que eu tomei liberdade de falar do social, Rosângela, por te conhecer há muito tempo, por saber, né, desse trabalho seu e dessa nossa vontade. Então, parabéns para vocês que estiveram aqui, parabéns mais uma vez, Zé, pela explicação, parabéns pelo Fatu, pela Adriana, por possibilitar essa discussão. E mais uma vez, obrigado pela emenda positiva. Será muito bem utilizada, tenho certeza. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o secretário do Leite, né? Mais fácil de falar do Leite, Rosângela,
a Elaine, o Max, o Betinho, e a vocês, cargo de comissão, funcionários públicos. Quando a gente assumiu nosso mandato, a maior preocupação nossa era com o orçamento. E, às vezes, a fala ela tem poder. Assim que a gente ganhou a eleição, 3 dias depois, acho que alguém já ouviu falar essa história, eu cheguei no banco para retirar um dinheiro lá e tinha uma funcionária nossa que foi contra a gente na política. É normal, temos 2 lados da política, cada um escolhe o que é melhor para si e tem o direito de escolher e votar para aquele que ele acha melhor. Ela falou, Fatu, Tarumã nunca atrasou o salário do funcionário. Tomara que você, Adriano, não faça isso com a gente. E aquela, sabe, aquela frase, aquele momento ficou guardado dentro de mim. A primeira coisa que a gente fez dia 2 de janeiro, falei com o Zé, eu e a Adriana, Zé, primeiro nossos funcionários. Depois a gente começa a pensar no que fazer. E toda semana eu estou lá com o Zé, querendo saber do orçamento. E graças ao bom Deus, a gente hoje tem um orçamento que a gente vai cumprir todos os nossos métodos de trabalho que estão no nosso plano de governo. Isso, graças a Adriana e o Fatu, não. A cada um de vocês que estão nas suas partes, estão trabalhando, representando a população, e os nossos vereadores. A importância da Câmara de Vereador para o mandato é tudo que você fala, Solange. Sem os vereadores não se administra. Crítica existe vereador de oposição, vereador que apoia o prefeito, isso faz parte da política. Cada um procura o caminho que quer, e quem avalia é o eleitor. Lá na frente vai avaliar o trabalho de cada candidato. Não é o Adriano, não é o Fadu, não somos vocês, vereadores, é a população. Isso que é o importante da política, é deixar a população fazer a avaliação. Várias conquistas nesse mandato já. Graças a Deus, recursos próprios, né, Zé? Recursos próprios, já conseguimos avançar em bastante obras com recursos próprios. Temos as emendas dos nossos deputados federais, estaduais. E a maior preocupação, sem sombra de dúvida, era com a saúde. E a nossa secretária está aqui. Hoje, se reunimos com a secretária, conseguimos resolver várias situações de cirurgia, né? Conseguimos resolver, vamos até aumentar um complexo, fazer uma área para vocês lá. Por quê? Porque a gente está trabalhando dia a dia para fazer o melhor para a população, o melhor para Tarumã. Com respeito e com respeito e sempre pensando em fazer o melhor. E também a gente conseguiu economizar bastante em vários setores, né? E nossos cargos de comissão, vocês têm uma participação muito grande em tudo isso. Está aqui a Silvana, aqui a Valéria, nossos cargos de comissões aqui, que ajudou a gente a chegar onde a gente está chegando hoje, né? Conseguindo administrar com os pés no chão. A Adriana Roncada teve que sair, está na escola ainda, mas a Adriana Roncada, todas as manhãs, a gente dá as mãos, fazendo nossa oração, pedindo proteção a Deus, para fazer o melhor para cada um de vocês. A política é só daqui 4 anos. Aí vai caber à população se a gente vai continuar ou não. Mas enquanto representante, vice-prefeito de Tarumã, vamos trabalhar muito para fazer o melhor para a nossa população, para a saúde, para a educação, para a ciência social e assim por diante. E vai chegar a hora também, e essa é a preocupação muito grande, principalmente da Adriana e do Fábio, que é fazer o melhor dos nossos funcionários. Está no nosso plano de governo. A gente vai dobrar o nosso vale-refeição. Isso vai ser feito. Até o final do nosso mandato, a gente vai passar de R$400 hoje, 420 hoje, para R$850 normais. A gente pede a Deus que a gente continue trabalhando nesse ritmo para poder fazer isso para vocês. O aumento de salário, a gente trabalha muito para ver se consegue dar além da inflação para vocês. Porque a gente sabe o tanto que vocês trabalham, vocês estão ali representando, não só o Fadu e a Adriano, representando uma população. E a gente sabe o esforço de cada um. E assim a gente quer trabalhar. Trabalhar ao lado de vocês, respeitando vocês e principalmente respeitando a Câmara Municipal. Cada um escolhe o caminho que quer alcançar, mas sem vocês, o que seria da Adriana do Fadu? Está lá aprovando as leis, indo em busca de recursos também. A Solange faz parte do meu partido, o Marola é do MDB, com certeza vão chegar as emendas do Marola também, dos deputados deles, mas o Marola me ajudou muito com o Maralene e com o Mota também, sem ser do PL, e é assim que a gente vai fazer a nossa caminhada política, junto com o nosso secretário, que tem uma suma importância. Eu sei da preocupação da Rosângela, a Rosângela que de dia é secretária, à noite é policial, vai buscar o pessoal nas casas, vai acudir o menor. Gratidão, Rosângela, pelo seu trabalho. Eu sei que você, às vezes, corre até risco de vida, como você já falou com a gente e levantou para a gente. A nossa secretária da Saúde, Laine, que bom que você é nossa secretária. A sua preocupação, o seu carisma,
a sua preocupação com o próximo, que é cuidar das pessoas como se fosse a nossa família. E assim ele vai continuar trabalhando. Tomara que o ano que vem, Zé, a gente chegue aqui e tenha superado além dos 124 milhões. E aí sim vai ganhar a população, não é o Fadu nada ali. Gratidão, obrigado pela presença de cada um de vocês. Bom, isso aqui, como eu já disse, é um avatar da Adriana. Eu gostaria que a gente fizesse um agradecimento em forma de palmas aos criadores desse avatar. Um mestre Lé, vocês falam que é quietinha, vocês não conhecem essa mulher. Essa mulher, ela pronta. E o outro que está na cabine lá, chamado Renato Mazini, que criou a arte. A cena aí, Renatinho? Aquele lá. Eu busquei lá do Centro de Inovação, levei na tesouraria, agora a Cirleia pegou, e daqui um dia nós vamos levar ele lá para a comunicação. Então vamos. Não, Cirleia, não vai levar não? Então vamos fazer uma salva de palmas agradecendo pelo trabalho. Para finalizar, todos esses números aí, eu já falei em audiências passadas, mas são números compilados pelo pessoal lá da contabilidade, Fabrício, Aninha, cadê a Aninha? Já foi embora, Aninha? Amanhã advertência. Aí a Crislane que está aqui na frente, a Tati que está fofocando lá no fundo com o Fabrício, a Ana que está aqui do ladinho. Então, agradecer esse pessoal aí que ajuda a compilar esses dados aí, que todos vocês fazem no dia a dia e depois ele chega para nós lá para a gente formatar isso. Ok? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.